Dia 18 de junho, o Paul McCartney está fazendo 79 anos. Incrível. E eu vou falar a respeito dele nesse vídeo aqui de uma maneira muito diferente do que você imagina. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, nós vamos dar uma pausa nesse papo, porque eu tenho uma conversa muito séria. É uma oferta espetacular e exclusivíssima aqui do nosso canal. Trata-se de um dos mais luxuosos box de livros de todos os tempos. Chama-se Paul McCartney, As Letras. É um box luxuosíssimo, reunindo as 154 letras mais importantes da carreira do Paul McCartney, tanto do período dele com os Beatles, como na sua carreira solo. E tudo organizado e comentado minuciosamente pelo próprio Paul McCartney. São mais de 1000 páginas distribuídas em 2 livros espetaculares, em papel especial, todo colorido, em capa dura, e, além disso, traz mais de 600 imagens e documentos, a maioria deles inéditos, do acervo pessoal do Paul McCartney, escolhido por ele mesmo. Qual é o grande lance aqui do nosso canal? Você clicando aqui embaixo ou no QR Code que você está vendo aqui na tela, você vai ter o nosso tradicional desconto, que você já sabe muito bem como funciona, né? Você vai preencher o cupom de desconto com o Regis Tadeu Indica e na hora de finalizar a compra você vai ter esse desconto. Mas tem um detalhe muito importante. Esse livro, que será lançado mundialmente, dia 2 de novembro, não é à toa que é o meu aniversário, esse livro ele já está em pré-venda. Só que, se você adquirir esse livro até o dia 30 de junho, aqui no nosso canal, você vai obter exatamente o desconto que a gente sempre dá e vai receber uma edição numerada, que vai se tornar ainda mais exclusiva. Então, você não pode perder essa oportunidade, porque é uma obra magnífica. Então, não esqueça, até dia 30 de junho, você tem um preço especial, né, da própria editora, mais o nosso desconto e a edição numerada, exclusivíssima para você. Então, você não pode perder essa oportunidade, porque é uma das obras mais incríveis de todos os tempos. Meu amigo e minha amiga, eu não vou nesse vídeo falar a respeito do Paul McCartney, que está completando 79 anos, né? Eu não vou falar, eu não vou usar aquele discurso que você já está careca de ouvir, né? Antes, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, não preciso nem dizer quem é, né? Assim como o Paul McCartney também dispensa apresentações. E nesse vídeo eu também não vou mergulhar fundo nas curiosidades a respeito dele, porque eu pretendo fazer um Aposto que Você Não Sabe com o Paul McCartney, onde eu vou contar umas histórias, uns fatos que você não faz a menor ideia. Aliás, eu vou fazer isso com cada um dos Beatles. Vou fazer um Aposto que Você Não Sabe com o John Lennon, com o George Harrison e com o Ringo Starr. E, obviamente, que eu vou fazer com o Paul McCartney. Mas assim, aguarda que esse Aposto que Você Não Sabe vem aí. Meu papo aqui vai ser outro. Qualquer pessoa sensata e com um mínimo de conhecimento musical tem o Paul McCartney como um dos seus ídolos, tá? Nem se discute isso. O Paul McCartney, ele faz parte de uma linhagem de músicos, compositores, dotados de uma concepção musical incrustada nas respectivas almas, sabe? Que impedem qualquer tipo de
acomodação em termos artísticos. Para mim, ele tá do lado do Frank Zappa e do Miles Davis. Só para citar dois exemplos de artistas radicais nesse tipo de postura. Ele é obviamente acostumado a fazer grandes shows em grandes estádios e por conta disso, né, antes da pandemia, claro. E ele poderia muito bem, cara, ele deitar sobre os louros da vitória dele como artista. Mas ele parece fugir disso de uma maneira tão visceral quanto divertida ao mesmo tempo. Para piorar, entre aspas, né? A vitalidade dele, cara, é um tapa na cara desses pseudo-artistinhas que tem a mesma idade dos netos, dos filhos e netos dele, sabe? E que já se sentem entediados, né? Já estão acomodados na hora de gravar discos, fazer uns discos de merda e até mesmo quando eles precisam sair em turnê, sabe? Cada vez mais dirigidas, vamos dizer assim, no piloto automático. Quanto ao afastamento, vamos dizer assim, de qualquer tipo de possibilidade dele se aposentar, né? Mesmo com essa idade, o Paul, ele trata de reforçar essa postura de uma maneira enfática e ele faz isso, cara, de uma maneira absolutamente deliciosa. Bom, a gente percebe, por exemplo, em cada faixa de cada disco que ele lançou nos últimos 10, 15 anos. Aliás, né, eu vou fazer um aposto que você não sabe do Paul McCartney, não do período dos Beatles, porque todo mundo também já conhece e eu venho fazendo isso também na série Aposto que Você Não Sabe dos Beatles. Mas eu vou fazer do Paul McCartney na carreira solo dele, sabe? Que inclusive, desde 1970, quando ele lançou esse disco aqui, ó, o McCartney, que é um disco muito subestimado, inclusive. E que foi lançado na mesma época que os Beatles, por exemplo, já estavam dando os últimos suspiros, né? E de lá para cá, o Paul McCartney, ele nunca errou. Nem mesmo quando ele lançou alguns discos que você não pode considerar como fracos, mas discos irregulares, como por exemplo o Pipes of Peace, tá? Que é um disco de 83, como esse aqui, ó, o Give My Regards to the Broad Street, de 84, e o... cadê aqui? Ué? Ah, tá aqui, ó. E o Press to Play, tá? São discos irregulares, mas, cara, eu gosto, confesso. Principalmente porque em cada um deles, cara, dá pra você pensar algumas canções muito legais, assim, mas assim, muito acima da mediocridade. Mesmo na época dos Beatles, cara, ficava muito evidente que cada um dos integrantes enxergava a música que eles faziam muito além daquela emergente visceralidade roqueira que tinha surgido na segunda metade dos anos 50, né? Muito assim. Os mais radicais nesse tipo de postura eram, por incrível que pareça, o Ringo, né? Que ele era tão fanático por country music americana e por standards que ele chegou a gravar 2 discos nesse estilo que são bem legais, cara, que é o Big Cups of Blues, né? E esse aqui que é o Sentimental Journey, né? Ambos lançados em 1970. E evidentemente o Paul McCartney, né? O George Harrison também, com aquela imersão toda na música oriental. Nos anos mais recentes, cara, é engraçado você ver os fãs, esses eternos retardados, começarem a cobrar do Paul McCartney uma reconexão com o passado bitomaníaco dele.
E ele é tão esperto, cara, porque ele foi esperto o suficiente para aceitar parcialmente essa súplica dos fãs. E quando ele lançava um novo álbum de estúdio, o resultado final e você pode perceber isso na discografia recente dele, que o resultado final, cara, era uma espécie de um bálsamo para uns, né? E uma lufada de ar fresco, vamos dizer assim, para outros. Como aconteceu, por exemplo, nesse disco aqui, ó, que eu gosto muito, cara, que é o New, né? No qual o Paul, sabendo exatamente o nome do jogo e das suas regras no show business, ele burlou essa cobrança dos fãs de uma maneira assim, absolutamente brilhante. E é curioso, cara, porque em certos álbuns do Paul McCartney, a concepção de trabalho democrático de cada integrante, ela certamente esbarra na liderança do Paul McCartney, assim como acontece com todos os outros artistas. Só que no caso dele, cara, ele deu a liberdade de trabalho aos produtores escolhidos para cada um dos discos. Porque provavelmente ele jamais esqueceu ou jamais esquece da poderosa e salutar interferência do George Martin. Mas é evidente que assim, ele dá essa liberdade, mas até uma determinada fronteira, que aí depois entra a palavra final dele, evidentemente. E como sempre, seguindo certos princípios de qualidade dos seus álbuns, cara. E isso é uma coisa que qualquer disco do Paul McCartney tem. Você vê nitidamente que ele é um cara que ele deseja, ele sempre desejou, e ele conseguiu ter algo que poucos artistas têm, cara, que é a liberdade artística total e que é irreversível. A maneira como ele expressa, por exemplo, as lembranças dele, a felicidade que ele vive nesse momento atual da vida dele, é sempre feita de uma maneira robusta, né? Além, evidentemente, dele exibir altas doses de otimismo espalhados ao longo de todas as faixas dos seus discos, há algo que parece que nunca esmorece, que é o lendário senso de melodia que ele tem, que continua intacto como sempre, né? Ele, Elton John, esses caras não perdem essa característica. Se você prestar atenção, cara, em cada um dos discos do Paul McCartney, você vai reparar que ele não tem o menor pudor de mostrar duas vertentes distintas e interligadas ao mesmo tempo, que é a mistura entre uns poucos timbres e ritmos um pouco mais modernos, vamos dizer assim, e aquela velha sonoridade dos Beatles. E coloca isso em realce, sem se desconectar do passado. Em todos os discos você vai encontrar umas canções lindas e autobiográficas, sabe? Quase sempre com uma cadência folk, que é uma aliada muito importante na hora de realçar essas belas melodias que ele cria, né? Tem músicas, por exemplo, que dá para sentir até mesmo um certo peso. E essas lembranças do passado, elas retornam com frequência. E, vez por outra, assim, vamos dizer assim, elas fazem uma claríssima alusão aos tempos em que ele e o John Lennon, cara, eles ficavam perambulando por Liverpool, com os violões nas costas, né, com o cabelo cheio de brilhantina, aquela coisa, mas sem ser saudosista ao extremo. E isso gera umas canções, cara, que o Paul McCartney sabe fazer como ninguém. E aí, vez por outra, aparecem umas canções que têm uma certa tensão, vamos dizer assim, que é um pouco diferente daquilo que você está acostumado a ouvir dele. Obviamente você vai lembrar de Live and Let Die, canção antológica dele, que tem essa tensão. E a mesma coisa vale para aquelas experimentações explícitas dele, né?
como aquelas que a gente ouve nesse disco aqui, ó, no McCartney 2, né? Que a gente chama de o disco eletrônico do Paul McCartney, que é um disco de 1980, que é um disco meio difícil de você entender na primeira vez que você ouve. Você precisa ouvir várias vezes para você sacar qual era a intenção dele aqui. E é bem legal. E eu digo tudo isso, cara, deixando assim muito claro que essa característica pontual dele é um dos seus inúmeros méritos. Você pode reparar que nos discos dele constantemente aparecem uns climas de tristeza e de incerteza, junto com uma reviravolta de astral em outras músicas, né? em outros momentos. E isso normalmente é recheado por um instrumental encorpado, assim, com os timbres muito bem escolhidos. Tem certos discos, por exemplo, que ele resolve tocar, se não todos os instrumentos, a grande maioria deles, cara, inclusive bateria. Dá uma pesquisada, né? Vamos trabalhar um pouquinho, né? Dá uma pesquisada que você vai sacar isso. E a maneira como o Paul McCartney ele grava os violões dele, e mesmo quando ele toca piano, cria-se harmonias e melodias que servem como molduras perfeitas, assim, para umas letras confessionais, né? Que grudam no cérebro da gente, como se fosse, como se você pegasse um chiclete e grudasse numa parede de tijolos. Sempre contando pequenas histórias a respeito das experiências passadas com alguém, de quem ele gostou muito, ou de lugares que ele visitou, ou de situações que ele viveu. E esse caráter de sempre experimentar sons, inclusive provocaram assim, momentos até constrangedores. Você lembra uma época em que o Paul McCartney ele falou que ele estava atrás de um frescor por novas sonoridades, e muita gente aqui no Brasil começou a alardear de uma maneira muito picareta que o Paul McCartney estava gostando de funk carioca? Você lembra dessa história? Você não lembra? Tá. Vou resumir para você. Anos atrás, um dos produtores com quem o Paul estava trabalhando, que era o Mark Ronson, supostamente disse que o Paul queria trazer para o disco novo dele a energia do funk carioca. Mark Ronson soltou essa frase. A princípio, eu achei que isso era um problema de tradução. Você tá entendendo? Eu achei que era que alguém tinha traduzido errado. Depois eu comecei a achar que era um daqueles boatos que assim, se espalham na internet, propagados à velocidade da luz, assim, por gente tão burra que seria capaz de comprar um urubu pintado de verde pensando que é papagaio. E aí eu fui atrás dessa história toda, e eu na verdade acabei descobrindo que o Mark Ronson, que foi realmente o produtor do álbum, o New, aquele que eu mostrei aqui, esse aqui, ó, tá? Ele realmente disse que o Paul McCartney estava inspirado por novos sons, né? Que o dia ele tinha aparecido no estúdio e ele tocou uma linha de baixo com uma levada de funk que o Mark Ronson identificou como parecida com algo que ele ouviu no som de um grupo brasileiro aqui chamado Bonde do Rolê. E o mais importante nessa história é que o Paul McCartney ele mostrou isso e uma canção do Usher, o Usher, aquele cantor americano, chamada Climax. E ele perguntou para o Mark Ronson como é que a gente poderia captar aquela energia, sabe? Ele perguntou, cara, como é que a gente consegue captar a energia dessa música
com essa levada de baixo que eu estou mostrando para você. Então o Mike Ronson é quem fez essa conexão maluca aí. Pô, eu sem querer estou contando uma história do apóstolo que você não sabe do Paul McCartney. Mas enfim, vamos lá. Então, até aí nada demais, você tá entendendo? É muito comum, por exemplo, os artistas, mesmo principalmente do Paul McCartney, eles levarem para o estúdio uma série de sons para mostrar para os seus produtores assim o tipo de referência que eles querem antes de começar a gravação de um álbum. É normal assim, isso é, né? Aquela coisa de você buscar uma inspiração. A leitura correta do que rolou é que o Paul, ele queria fazer um disco que saísse um pouco, né, um pouquinho daquela vertente que ele vinha mostrando naqueles tempos, né? Ele já tinha feito isso no disco, se eu não me engano, é o disco anterior a esse, que é o Kisses on the Bottom, tá? Que é um disco que traz uma série de canções da década de 30 e de 40 que o Paul McCartney ouvia na infância e na adolescência, no rádio, na casa dos pais. Então, foi isso que aconteceu. Não tinha nada desse papo de que o Paul McCartney ia gravar um disco de funk carioca, né? Isso aí foi um factoide criado por gente mal intencionada para glorificar aquele funk carioca horroroso que tinha na época, né? Que é um absurdo tão inacreditável e mentiroso que dá até náuseas pensar nisso. E, na verdade, se você quer saber, eu nem deveria ficar surpreso, porque eu já falei isso várias vezes nas redações dos grandes portais, né? Tem toda uma corrente de valorização de subcelebridade, né? Sabe-se lá por qual motivo que esse pessoal coloca essas notícias, né? Dessas subcelebridades, né? Para bombar, né? Bom, já sabe disso, né? Então não tinha nada de o Paul McCartney virou funkeiro. Aliás, eu particularmente não vejo o menor problema de não só o Paul McCartney, mas com qualquer artista usar a energia que de repente existe em músicas mais dançantes, mesmo que muito ruins, para colocar vamos dizer assim, para dar uma oxigenada na sua musicalidade. Cara, você tem uma ideia, bicho, dessa história que eu tô contando? Teve gente, cara, que publicou que o Paul McCartney não só ia gravar funk carioca, mas como colocou alguns artistas ou pseudo-celebridades para dar sugestões pro Paul McCartney. Teve gente que sugeriu o Paul McCartney gravar o passinho do volante, né? Que era de um tal de MC Federado e os Lelex, né? Pessoal que desapareceu, graças a Deus, da mídia, ninguém mais lembra dessa porcaria. Estupidez. E, curiosamente, o Paul McCartney, ele acabou abrindo a cabeça dele para esse tipo de energia, vamos dizer assim. Você pega, por exemplo, tem duas canções desse disco aqui em questão, que é uma chamada Appreciate e a outra é Looking at Her, né? Que tem essa coisa um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais swingada, né? Cara, nesse disco aqui, pra você ter uma ideia, cara, tem uma música que chama-se, cadê aqui? Road. Que a impressão que dá, por exemplo, é que o Paul McCartney andou ouvindo os discos do Kraftwerk dos anos 70. Então, assim, não tem problema nenhum de um cara como o Paul McCartney resolver absorver outras sonoridades, cara, sonoridades diferentes do estilo dele e trazer. Cara, pra você ter uma ideia, tem músicas desse disco aqui, cara, que tem as guitarras do Brian May. O Brian May do Queen. Fora as batidas de R&B. E obviamente também que você vai lembrar, por exemplo, desse disco aqui, ó, o Egypt Station, que tem uma faixa chamada Back to Brazil. Que ela tem umas batidas rítmicas, vamos dizer assim, muito mais próximas desse moderno R&B, por exemplo, de qualquer outra coisa que o Paul McCartney tinha feito, né? Então tem o exotismo sonoro, aquela coisa toda. Então, resumindo, cara, hoje o Paul McCartney, aos 80 anos, ele é um cara feliz, bicho.
com o legado que ele vai deixar, com essa inquietude artística que ele tem, o casamento, né, relativamente novo dele, né, com a Nancy Shevell, que de uma certa forma ajuda o Paul até no momento que ele se sentir menos inspirado. Então, meu amigo, minha amiga, hoje eu afirmo para você que o grande desafio que o Paul McCartney impôs a ele mesmo, ele conseguiu vencer de uma maneira absolutamente inquestionável, e é um desafio que assombra qualquer artista veterano, que é conquistar um público jovem fazendo som de velho. Isso não é para qualquer um. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então é a minha opinião a respeito do Paul McCartney, né? Comemorando 80 anos, cara. Escreve aqui nos comentários o que você acha disso, o que você acha do Paul McCartney, o que você mais gosta nele, quais são os discos que você mais curte, deixa aqui nos comentários. E também não esquece de visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, incrível, né? E, evidentemente, fazer a sua inscrição aqui no canal, tá legal? Então, um abraço para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima!